De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites? Sim, vem disso. Que nos vossos membros guerreiam? Quer dizer o quê, né? Que a pessoa sabe que não pode fazer algo e vai lá e faz. Aí depois ela fica guerreando lá consigo mesmo, né? A pessoa senta ali na cama e fica se martirizando. Mas não sabia que era errado, porque fez. Bom, a resposta mais curta é porque ela não tinha entendimento, acabou. E outro ponto também é sobre a pessoa o quê? Ela se levanta lá para ensinar os outros e o que ela fala não edifica ninguém. E depois ela fica com cara de brava lá, né, falando das pessoas que não estão obedecendo o que ele está falando, sendo que o mesmo ele não obedece o que é dito. Então, né, venham obedecer que é melhor. Cobiçais e nada tendes. Quer dizer o quê? Cobiça o que não pode ter. Não estou falando de um carro, né? Mas eu estou falando a respeito da salvação, mas não pode ter porque o que está cobiçando não é salvação. Matais e sois invejosos. Matais o quê? Matais a sua alma, ou matais o próximo porque está desobedecendo, e é invejoso, porque uns recebem e outros não. E nada posseis alcançar. Realmente não pode alcançar porque aquilo que pede não é com entendimento. Não são de salvação, tá? Combateis e guerreais, e nada tendes. Quer dizer o quê? A pessoa está combatendo contra o desejo ali, está guerreando contra o pecado, mas mesmo assim de tudo que isso que ela está fazendo não é com o entendimento. Existe sim pessoas que não querem mais cometer tais pecados, e elas batalham por isso. E existe pessoas que se enganam dizendo que não querem mais praticar esse pecado, mas gosta dele. Então aí a pessoa ela tem que fazer o quê? Discernimento. Senhor, eu sei que isso daqui é errado, mas com entendimento eu oro porque eu sei que isso é errado e sei que se eu continuar nessa prática vou ser conduzido ao lago de fogo. Então ajuda a tirar isso de mim, me mostre o que eu preciso fazer. Isso é uma oração com entendimento de como tirar o querer, como tirar a vontade de cometer aquele pecado. Porque a pessoa sabe que é errado, mas ela gosta. Entendeu? É basicamente isso. E isso quer dizer o quê? Vocês estão fazendo essa oração para quem ficar no arrebatamento, não para ser arrebatado. Então quer dizer o quê? Não é que deu arrebatamento e misteriosamente saiu todo o pecado da sua vida e agora você está perfeito. Significa que agora você vai ter que batalhar contra os desejos, as vontades e ainda se preparar para dar a vida. Então você precisa orar com entendimento. É basicamente isso. E se você nem tentava pecar, porque se você pecar, o demônio pode entrar na tua casa, aí você já sabe o final da história, né? Por que não pedis? Ele tá falando, por que não pedis? Lembrando da história, né? Repetindo o verso aqui. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Quer dizer o quê? Além da pessoa ela não ter entendimento, ela não pede ao Criador, ela pede aos demônios. Pedis e não recebeis. E quando ela pede para o Eterno, ela pede com entendimento errado. Por exemplo, um carro de novo, né? A pessoa pede o carro, mas ela não sabe do futuro, não sabe o que aquele carro acarretaria no futuro. Aí o Eterno vê que no futuro aquele carro faria ela morrer pro Lago de Fogo. Então o Eterno não vai dar. Mas se ela pedisse salvação, bom, o Eterno ia dar porque ele ia ver no futuro que ela estaria salva. Porque pedis mal, ou seja, pede mal, pede com a sua vontade, para o gastardes em vossos deleites. Quer dizer o quê? Quando a pessoa pede, não recebe, e quando ela está pedindo, ela pede com mau entendimento, porque o que ela está pedindo é para o seu próprio benefício. Como assim para o seu próprio benefício? Ela está pedindo para o benefício da carne dela, não para a alma dela. Isso é porque quem vive na carne é Satanás. Então, quando você faz uma oração ao Eterno pedindo alguma coisa nessa terra, você está pedindo por Satanás. É como se você estivesse intercedendo ao Eterno uma petição do demônio. Como se o demônio pedisse alguma coisa para você, aí você fosse na maior cara dura lá pedir pro Eterno pro demônio. Basicamente isso. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra o Eterno? Ele está falando o quê? Adúlteras e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com os demônios é inimizade contra o Eterno? Portanto, qualquer que quiser ser amigo dos demônios, constituiu-se inimigo do Eterno. Basicamente isso, de uma forma bem traduzida, assim, bem rente. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Por que tem ciúmes? Porque o Eterno ele veio nesse mundo, ele se acabou pela humanidade, e Satanás que não fez absolutamente nada além de fazer Adão e Eva comer lá do fruto, todo mundo sempre fica agradando quem? Satanás. É só você ver o próprio povo do Eterno. A Eterno teve que levantar Abraão lá, fez o maior sacrifício para ele ter um filho. Depois o filho dele teve mais outros lá, até chegar nos 12, ele foi parar no Egito. Aí o Eterno levantou um homem com maior dificuldade ali para que ele obedecesse o que o Eterno está pedindo. Trouxe um monte de castigo ali e ainda separou o povo dele para não sofrer junto. E quando ele estava lá fora, estava o povo murmurando. E por final da história, eles ainda levantaram uma estátua para Baal. Ou seja, para Satanás, os caras fazem o maior esforço. Mas agora, quando é pro Eterno, eles fazem 1% e ainda tá chorando. Para você ver, né? Para Satanás, que quer condenar eles, faz tudo. Agora, pro Eterno, que é para salvação deles, não quer nem simplesmente levantar um dedo. Por isso que o Eterno até às vezes desiste dos homens, né?
Na verdade, não que ele desista, né? Até o homem desiste da salvação dele. Porque se realmente o Eterno desistisse, tinha morrido todo mundo já, até o povo desse canal já tinha ido embora, não tinha ficado nada para trás. Então o Eterno simplesmente vê o homem ali, e o homem simplesmente desiste do Eterno, e acabou. Antes ele dá maior graça, ou seja, antes ele dá maior obediência, né? Portanto diz, o Eterno resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Quer dizer o quê? Os soberbos, os loucos, o Eterno vai lá e abate para que, através do abatimento deles, eles se tornem humildes. Não está falando que o Eterno venha matar ninguém, não. Ele está falando de abater, de derrubar da posição que a pessoa se encontra, para que ela se torne humilde. E através da humildade, quando ela reconhece o seu erro, o Eterno dá a graça para ela, que no caso é o poder de obedecer o Eterno. Simples, né, gente? Nenhum segredo. Por isso que o Eterno deu o arrebatamento, para que todo mundo caísse na mesma posição, todo mundo ficasse confinado debaixo do pecado, literalmente, os demônios lá fora, né? E através da humildade que agora você se encontra, você é humilde para ouvir o Eterno, né? Quer dizer o quê? Antes você não tinha capacidade nem de ouvir um áudio de 30 minutos do que está sendo falado nesse canal. Agora que você está super humilde, né? Finalmente, graças ao Eterno, obrigado, Senhor. Agora você está conseguindo ouvir tudo com alegria, né? Sujeitai-vos, pois é o Eterno. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui está o segredinho, a receita do bolo, entendeu? Sujeitai-vos, pois, ao Eterno, entendeu? Sujeite-se ao Eterno, obedeça o Eterno. Resistir ao diabo, resista à tentação, e ela fugirá de vós. Simples. Se você está obedecendo o Eterno, quando Satanás for te torturar, ele não vai conseguir fazer nada. Depois ele vai te tacar no óculos, não vai conseguir nada. E por fim, o Eterno vai te arrebatar de Satanás e ele fugiu de você, porque você estava brilhando como um sol, né? Como o Eterno. Chegai-vos ao Eterno, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então ele está falando. Chegue-se perto do Eterno, comece a buscar o Eterno e ele chegará perto de você. Não que o Eterno esteja longe, mas ele está mais perto do que você possa imaginar. E depois ele está falando o quê? Lavai as mãos, pecadores. E lavar as mãos significa o quê? Lave as suas obras, troque as suas obras. E vós de duplo ânimo, purificais os vossos corações. E vocês de coração dobre, ou melhor dizendo, e vocês de duplo entendimento. Limpe o seu entendimento do mal e siga um entendimento só. Lembra do que foi falado, que a salvação do homem é como andar em cima de um fio de cabelo? Se você virar para a esquerda, você cai. Se você virar para a direita, você vai cair também. E se você está andando reto, mas está cheio de pecado, vai cair também. Ou você se livra totalmente do pecado, ou o pecado corta o fio de cabelo e você cai do mesmo jeito. E não vem com essa daqui de que o cair é do homem, mas o levantar é do Eterno. Isso daqui não funciona aqui, entendeu? O Eterno não fez o homem para ficar caindo. O homem que gosta da queda, essa é a verdade. Uma criança, por exemplo, ela não sabe andar, mas ela aprende. E quando ela aprende a andar, ela não cai mais. O que pode acontecer ela é tropeçar em alguma coisa por falta de atenção. Mas naturalmente ela sempre vai andar com perfeição. Porque se não fosse assim, era para toda hora alguém cair do nada, né? A pessoa estava andando ali, não tinha nada para ela tropeçar e simplesmente caiu. Ou seja, o Eterno não fez o homem para cair, nem na vida real e nem no espírito. Mas o que acontece é que o homem pode tropeçar em alguma coisa e cair. Mas agora quando você está enxergando o caminho, você vai tropeçar como? Bom, aí você tem uma resposta muito pesada, né? Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, basicamente, Tiago já estava dando uma profecia do que aconteceria no futuro, né? A pessoa era toda alegre aqui, né? Ai, chegou um cheeseburger aqui, a pessoa abria aquele sorriso. Agora chegou o demônio aqui, a pessoa desce aquele sorriso para uma tristeza. Basicamente é o que você está vendo. A vida que você levou de alegria te trouxe para um estado de tristeza. Mas se você vivesse luto como se você tivesse morto nessa vida, não tô falando que você virar sad boy, né? Mas se você vivesse um luto como se tivesse morto nessa vida, não querer fazer nada na terra, o Eterno te traria do estado de tristeza para alegria, porque você estaria sendo levado. Não estou falando que quem é triste, quem é depressivo foi salvo não, ficaram também. Estou falando daquela pessoa que simplesmente não tem mais alegria com nada nessa vida. É como se ela estivesse morta aqui. Ela recebe um carro novo? Não faz diferença. Recebe uma TV de 78 polegadas? E daí? Recebe um relógio caro de 15 quilates? Não fez diferença nenhuma. Recebe um celular Pro da Samsung 24 sei lá o que? Não fez diferença nenhuma, porque ela vive como se ela estivesse morta nesse mundo. Mas os outros lá não, né? Recebeu um Samsung Pro Max, nossa, a pessoa voltava a ter um infarto. Saiu um celular novo da Apple, nossa, a pessoa vendeu até o rim para comprar. Então aí você vai vendo as pessoas que têm alegria no mundo e as que não têm. Isso quer dizer o quê? O Eterno precisou abater o homem que era alegre nesse mundo, para que através desse abatimento ele perdesse totalmente a alegria nesse mundo e ele se voltasse inteiramente para a salvação. E como já foi dito no Evangelhos, como já foi dito em Romanos,
e até mesmo em hebreu, agora está sendo dito em Tiago, de que você precisa obedecer aquilo que é falado no canal e você também precisa entender os porquês, né? Não adianta chegar aqui e falar, deu um arrebatamento, obedece isso, isso, aquilo. Se você não tem o entendimento do porquê ficou, por que você vai obedecer? É bem simples entender uma charada dessa, né? Realmente, aqueles testes para mostrar o QI da pessoa não mostra que ela é inteligente, só mostra que ela é ignorante. Isso porque ela define o QI dela em pontos, né? Aí ela faz o teste de QI, aí dá 139. Aí ela vai fazer o teste de novo, dá 20. Isso porque ela acertou umas questões ali por acaso. Ou seja, um teste totalmente falho, onde a pessoa chutou e misteriosamente deu 120. Aí na próxima vez deu 90. O que aconteceu? A inteligência caiu? Não, era porque ela simplesmente acreditou num teste nada a ver. Isso também que o teste de QI ele é avaliado com o quê? Com pensamento cognitivo humano. Isso não vai salvar ninguém. O teste de QI do Eterno é quando você entende a palavra. Basicamente isso. Não está sendo dito aqui que só entende pessoas inteligentes as escrituras. Mas o inteligente entendeu que se obedecer a palavra é salvo. Então o ponto de QI dele é mais de 200. E o que é meio leigo no assunto, tem pelo menos em volta de uns 50 a 2 pontos de QI humano, porque espiritualmente não tem nada, né? A pessoa tá lendo aqui, salvação, né? Bom, vou beber um copinho de cerveja aqui, depois eu volto a ler as escrituras, aí volta bêbado. Ou seja, essa pessoa, ela tem, tipo, QI bem negativo mesmo, né? A pessoa consegue entender que através das obras dela ela pode ser condenada e que ela vai fazer. Vou ir pra congregação que eu já tô salvo. Aí volta pra casa, vixe, não fez nada. Aí dá o arrebatamento, fica. Aí ela acha o canal, 1 milhão de QI no mínimo, entendeu? No mínimo ela vai ganhar assim em poucos segundos, porque através do canal ela vai entender o que precisava fazer. Isso porque faltou entendimento. Se ela tivesse o entendimento que era passado nesse canal antes do arrebatamento, ela teria se salvado. Não por si próprio. Porque as escrituras falam que o homem não pode coisa alguma se do alto não for dado. Significa o quê? Que toda a busca do homem que ele fazia não era segundo o conhecimento do Eterno, mas era segundo o conhecimento humano, carnal, diabólico, terreno e de Satanás. Então o conhecimento que ele buscava aqui era inútil. Mas quando ele buscava direto na palavra e o Eterno dava esse conhecimento a ele, esse conhecimento era para salvar a alma dele. Bem simples. E depois nas próprias escrituras fala, de duas formas, que todos serão ensinados pelo Eterno. E também se encontra em Hebreus, aonde fala que ninguém ensinará o seu próximo, falando eu conheço o Eterno, mas todos conhecerão ele. E por fim termina com chave de ouro, onde está falando lá em João, que todas as obras são manifestas no Eterno. Quer dizer o quê, né? De que se você não pode coisa alguma, se o Eterno não te der o entendimento, realmente você não pode. Mas se ele te der o entendimento, significa que essa obra que você vai executar é através do Eterno. E se é através do Eterno, significa que não tem falha. Por isso que nesse canal, o que é passado aqui é através do Eterno. Então significa que o conhecimento que é passado, o Eterno vai executar a obra em vocês. Por isso entra o falar o nome de Yahushua, por isso entra o orar, o jejuar, assistir o canal e confessar as palavras e falar o nome de Yahushua, para que todas essas obras sejam manifestas através do Eterno. E é por isso que é falado que se o homem tivesse esse conhecimento antes do arrebatamento, não teria ficado, porque ficou em falta daquilo que não sabia. Porque se a pessoa ela tivesse o conhecimento de que o que ela está bebendo, na verdade, é Satanás fazendo ela beber, era só ela expulsar esse demônio que essa vontade ia. Então ela não tocaria mais num copo de cerveja. Se ela soubesse que é um demônio que faz ela ir para a congregação, era só expulsar esse demônio que ela não iria mais. Se é um demônio que faz ela perder a falta de atenção quando ela está lendo as escrituras, era só ela expulsar esse demônio que a falta de atenção ia embora. É bem simples. Se tinha uma pessoa que era viciada em alguma coisa, era só mandar o demônio embora do vício e o demônio da abstinência. E acabou a história para Satanás aqui. Mas como o homem não tinha esse conhecimento, então significava que ele ficava à mercê dos demônios. Se o demônio queria que ele cometesse um pecado, o demônio ficava em cima até ele cometer, porque o homem não tinha capacidade de lutar contra os demônios. É muito simples analisar todo esse fato quando você tem o conhecimento que é adquirido nesse canal. Mas se você não tem, como é que você vai entender uma coisa simples? É querer uma conta de matemática. 1 mais 1, para quem entende, é muito simples. Mas para uma criança que ela não tem o conhecimento de quanto vale 1 e o que significa o mais, você pode dar toda a instrução. Enquanto ela não entender, ela não consegue praticar a conta. É muito simples você ver isso. Isso porque a fase da criança está em desenvolvimento, significa que ela ainda não está com toda a capacidade de raciocinar segundo uma pessoa adulta. E é por isso que o Eterno chama essas pessoas de criança.
Porque quer dizer o quê? A pessoa ela não tem conhecimento das escrituras. Então aquilo que deveria ter sido muito fácil por ela não ter esse conhecimento se torna algo duro e difícil de explicar. Mas aqueles que já têm um entendimento avançado, que agora não se provém mais do leite, mas da carne, aquilo que o Eterno passa se torna algo simples de entender. Entenderam? Por isso que esse canal, se a pessoa tiver ele antes do arrebatamento, é muito bom. Supondo que esse canal ficasse mais 2 anos. Nossa, ia salvar muita pessoa que realmente quisesse a salvação. Ou pelo menos assistisse um dos vídeos que falasse algo importante. Não que nenhum deles estejam falando, né? Mas que esteja falando algo muito importante a respeito aí de algo que ela está precisando com urgência. Isso salvaria. Mas esse caso não é o de agora. Significa que esse canal tem pouco tempo. O que vocês estão ouvindo aqui, quando terminar, é capaz que o arrebatamento aconteça. Esse é o relógio do mundo, caso vocês não saibam. Quem está ouvindo, está se preparando juntamente com o relógio. Quem não está ouvindo, está se dando muito mal. E quem está incrédulo, está desacreditando, quando o canal se provar realidade, essa pessoa se deu muito bem. Não porque ela ficou no arrebatamento, né? Mas porque ela já tem o conhecimento da onde ir. Mas imagina aquela pessoa que não tem conhecimento de nada, para onde ela vai? Vamos supor que acabou de dar o arrebatamento e ela fique 2 horas na internet procurando um canal que fale a respeito daquilo que ela precise saber. Ela perdeu 2 horas da vida dela. E se ela tivesse um mês para dar vida? E se essas 2 horas contassem para a salvação dela? Então aqui você está vendo que a pessoa que encontra esse canal antes do arrebatamento, ela tem muito proveito antes. Tanto quanto ela pode se tornar a ser uma pessoa salva sendo levada no arrebatamento, como ela pode se tornar uma pessoa salva depois do arrebatamento. É muito simples entender quando tem o entendimento. Mas se a pessoa ela não aceita o que é falado no canal, isso se torna difícil. Mas ela vai aceitar no futuro, graças ao Eterno. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Bem simples. Se humilhe perante o Senhor. Quando fala se humilhar perante o Senhor, ele não tá falando para você começar a se xingar, né? Falar que é um desgraçado, falar que é isso e falar que é aquilo. Mas é enxergar a sua fraqueza. Mas não no sentido de, eu sou fraco mesmo e acabou. Mas enxergar de que a pessoa ela tem fraqueza mental, ela não tem entendimento para passar por aquela dificuldade. E não ficar falando que o homem é pecador mesmo, que o homem é aquilo. A pessoa ela não sabe o que significa humilhar. Humilhar não é simplesmente se diminuir ali e depois começar a exaltar o Eterno. Humilhar é quando você enxerga a sua dificuldade e vai na maior humilde pedir ajuda àquele que está te ouvindo e pode te ajudar. Muitas pessoas acham que se humilhar é simplesmente se prostrar ali no sal e já era. Não é assim que funciona. Se humilhar é quando você enxerga a tua fraqueza e vai falar com o Eterno: Senhor, se o Senhor não me der a resposta de como resolver isso daqui, eu não consigo ser salvo. Basicamente isso. Ou simplesmente falar: Senhor, a tua palavra disse que todo aquele que for liberto pelo seu Filho é verdadeiramente livre. Como está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E se eu estou lendo as escrituras, mas ainda continuo no erro, significa que eu ainda não estou liberto pelo seu Filho. Então vem cumprir a sua palavra em mim, me liberta. Isso é orar com humildade, orar com discernimento. E não simplesmente começar a bater no peito e falar que é simplesmente um inútil na presença do Eterno. De que uma formiga é melhor do que você. Isso daí é ser meio desleixado com as palavras. É entendimento dobre, coisa que é tratado aqui. Então as suas orações têm que ser como? Com discernimento. Se por acaso você não sabe orar ainda, vai ouvindo o canal até você se preencher. Mas jejum você sabe fazer. Não é difícil, né? Abre o nome de Yahushua, não pode comer, não pode beber nada. Você fala no jejum que você precisa, que no caso é a sua salvação, e você faz o jejum até onde você aguenta. E quando você for entregar, você fala: Senhor, eu entrego o meu jejum no nome do seu filho Yahushua Hamashias, e eu jejuei por isso, isso e aquilo. Simples. Aí depois você come e abre outro jejum. E a oração, como você pode não saber ainda o que falar, porque oração não é algo simples, né? Não é como dizem, é só abrir a boca, é orar com discernimento. Porque aí você abre a boca e você começa a se humilhar na presença do Eterno ali, e você está se amaldiçoando sem nem sequer perceber. Então tem que orar com discernimento. Se por acaso sabe orar, bom. Se não sabe, espera. E se acha que sabe orar, espera também. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ele quer dizer o quê? Irmãos, não julguem o próximo de acordo com as suas próprias palavras. Mas, irmão, julgue o próximo de acordo com o que a palavra está dizendo. Porque se você chega ali perante o seu irmão que é viciado em cigarro e você bebe, aí você fala: o que bebe? Os viciados não vão herdar o reino do céu. Aí simplesmente o viciado em cigarro vai retrucar a palavra falando que os bêbados também não. Mas o que aconteceria se o que não bebia
mas era obediente à palavra, viesse trazer a palavra porque é o usuário de cigarro. O do cigarro não poderia falar nada porque ele sabe que aquela pessoa é justa. E como ele não está falando segundo de si próprio, ele estaria falando segundo o que a palavra diz. A palavra estaria julgando ele e não estaria sendo julgado segundo as suas próprias palavras. Porque se a pessoa ela vem julgar o outro ali, ela já não é mais observador dali, ela já não observa mais a lei do eterno, mas ela observa a própria lei de Satanás. E a lei de Satanás é realmente julgar e condenar. Não eram os fariseus da época que ficava falando que Yahushua tinha Satanás, que ficava falando que Yahushua era falso profeta e várias outras coisas do tipo. Eles estavam julgando segundo o entendimento carnal deles. Ou melhor dizendo, nem era deles, era de Satanás. Há um só legislador, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julga ao trem? É uma boa pergunta. O Eterno ele não colocou o nosso cargo como juiz, mas ele colocou o nosso cargo como expulsar demônios. Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Ele não colocou o nosso cargo de expulsar e julgar as pessoas. Não. A salvação é individual. A salvação é segundo o que você está fazendo pela sua salvação. E não simplesmente, eu tenho um ministério aqui de expulsar Satanás, eu vou entrar na casa dos outros lá. Demônio, sai daí agora em nome de Yahushua Mashiach e simplesmente a pessoa do nada vira outra pessoa ali. Não, não é assim que funciona. A libertação de uma pessoa não chega no ponto de falar, demônio, sai daí, e o demônio sai e a pessoa do nada muda. A libertação, ela ocorre quando a pessoa perde a prática do demônio. Vamos dar uma explicada bem simples assim, porque esse fato aqui não vai mais acontecer. Mas quem disse que já passou por liberdade, né, por libertação, tá em um grande risco. Vamos voltar lá nas escrituras, onde está falando o evangelho de Mateus, Lucas também ou Marcos. Aonde fala que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Aí ele diz consigo mesmo, voltarei para casas de onde saí, e quando ele volta ele traz mais 7 consigo. Assim, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Quer dizer o quê? Vamos analisar de fato. Tem o fulano A e tem o fulano B. O fulano B, ele é, como dizem, né, tem chamado para expulsar Satanás. Aí o fulano B vai até o A e expulsa o demônio. Aí o demônio sai do corpo porque o B tem entendimento, o A não. Só que o que acontece? O Satanás ele não é burro. Satanás ele deixou a casa varrida e adornada, quer dizer o quê? Satanás deixou dentro da casa utensílios que ele vai usar, que no caso são costumes e práticas. E disso, através das costumes e práticas, o demônio ele abre uma passagem para voltar. No caso quer dizer o quê? A pessoa era viciada em cigarro, aí expulsou o demônio do cigarro. Só que o demônio do cigarro, ele deixou um costume além da pessoa usar cigarro. Já foi falado uma vez aqui como que o demônio funciona, né? Que ele deixa portas. Quer dizer o quê? Existe uma porta inicial até a pessoa chegar no fato de usar o cigarro. Só que a pessoa ela acha que só porque passou pela libertação as portas já fecharam. Isso é um engano. Então a pessoa ela não percebe essas portas abertas, ela continua fazendo o costume do demônio, e o demônio chega perante ali o Eterno e fala, olha, ele está fazendo as minhas obras, eu posso voltar. Aí o Eterno vai falar o que se ele tem provas? Só que o demônio ele volta, mas ele tem a ideia de que ele sabe que por acaso aquela pessoa pode parar as obras do demônio. Então ele traz outros para influenciar com mais outros tipos de obra, para que aquela pessoa continue no erro. Então quem passa por falsa libertação está num grande perigo se não tem entendimento de como parar essa obra. No caso quer dizer o quê? Aparece um homem do púlpito aí, que ele é muito poderoso, e ele vai lá e expulsa um demônio. Só que aquela pessoa continua com a obra do demônio, então vai voltar mais. Imagina uma pessoa que foi expulso 4 demônios. Quanto que é 4 vezes 7? Bom, fica a dúvida aí, né? Usa uma calculadora. Sem contar que não é nem 7, né? Falei até errado. Quanto que seria 4 demônios vezes 8, né? Então aí você vai vendo que é muito demônio dentro de uma pessoa só. A pessoa quase virou uma legião. Imagina aquelas pessoas que do nada expulsam 39 demônios, né? Aí os 39 demônios voltam, né? 39 vezes 8. Então você vê que o número vai ficando astronômico, né? Então quem já passou por libertação, como dizem, toma cuidado porque o seu processo vai ser mais difícil. Às vezes você pode ter dezenas de demônios e não faz ideia. É que nem uma pessoa esquizofrênica, né? A pessoa esquizofrênica ela nem sabe o que é isso. Ou aquela pessoa com transtorno de múltiplas personalidades, né? Ela não sabe o que são essas coisas que está fazendo a personalidade dela mudar e nem tampouco sabe que vozes são essas falando na cabeça dela. Na verdade é um monte de demônio aí falando na tua cabeça e você nem sabe. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quer dizer o quê? Tiago ele já está falando mais sobre as pessoas, né? Que elas falavam segundo o seu próprio entendimento. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Só que a pessoa não tem poder de chamar a existência esse amanhã eu vou fazer isso. Então significa que
No dia de amanhã chegava e ela ia lá e, né, fazia alguma coisa errada. E isso também se refere o quê? Basicamente, vem um pensamento lá de exaltação, como já foi falado várias vezes aqui, você está vendo que tudo isso não é tirado do além, mas sim das escrituras. Vem o pensamento do além, vem um desejo do além, vem uma exaltação do além, da pessoa querer sair lá fora. Ela nem sequer fala, vou sair lá fora segundo a vontade do Eterno. Ela sai lá por conta própria dela, porque ela acha que está preparada. Aí Satanás abre aquele sorrisão de novo, né, como já foi dito, e simplesmente vai lá, Satanás bagaça a pessoa e ela peca e morre, acabou. Então é isso que Tiago está falando. Não faça segundo o seu entendimento, mas faça segundo o entendimento que o Eterno te passa, segundo a vontade dele. Amanhã eu vou fazer se o Eterno quiser. Eu vou sair dessa casa quando o Eterno quiser. Os demônios vão entrar nessa casa quando o Eterno quiser. E fim de papo. Em lugar do que vos deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ele ainda fala que o homem não passa de um vaporzinho, quer dizer o quê? A presença do homem nessa terra é tão significante que ele não passa de uma fumaça. Um dia tá aqui e no outro dia não tá mais. Por exemplo, um cigarro, né? A pessoa dá aquela tragada e sai aquele vapor, que não é vapor, né? Aquele fumo lá. Simplesmente aquele fumo aparece e depois desaparece. Ou o vapor de uma água mesmo, né? Uma panela de pressão. Você abre aquela panela, sai aquele vapor e depois o vapor some. Essa é a representação da vida humana. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Então ele está falando que o gloriar em suas presunções. Que Satanás vem lá e faz a pessoa o quê? Se exaltar, isso e aquilo. No caso é conhecido como inspiração. Então Satanás vem e inspira a pessoa com algo maligno, e quando ela acha que vai fazer aquilo dali porque ela se sentiu inspirada, é aí que as coisas dão errado. Basicamente isso. Uma pessoa que se sente inspirado em uma festa, né? Ah, eu vou lá e vou arrasar. Vou acabar com as inimigas e blá blá blá. Chega na hora, é lá, é humilhado e expulso e passa vergonha e vira vexame na escola. Valeu a pena? Muitos detalhes, parece até um caso real. Realmente é, né? A gente sabe de muitas coisas quando a vizinhança não cala a boca. Mas enfim, isso não é assunto nosso, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quer dizer o quê? Aquele que soube o que era a vontade do Eterno e não fez, tem perigo de cometer pecado. Simplesmente isso. Não é segredo, não é espírito de adivinhação aqui, é simplesmente leitura das escrituras reta. Pode ver aqui que desde quando comecei a ler, através do Eterno, a gente simplesmente leu reto, um livro de cada vez, não leu todos os livros porque de fato não é todos os livros que vocês precisam, né? Porque se fosse ler de Coríntios, né, e começasse a falar de casamento, vocês estão precisando de casar? Vocês já entenderam que estão na roça e o casamento de vocês é com Yahushua, não precisa explicar lá, né? Porque lá tá falando o quê? Que se o filho manda ser de pai santo, o filho é imundo, porque os pais são imundos. E depois tá, de novo em Coríntios, falando sobre a congregação confusa, né? Que o corpo de Yahushua tá dividido. Aonde fala que um é de Paulo, outro é de Apolo, um é de Cefas e sei lá o quê. Você já sabe que a congregação é errado. Preciso explicar uma coisa que vocês estão vendo? Como se eu fosse explicar, né? O Eterno precisa explicar para vocês alguma coisa que vocês estão vendo? Então aí tem coisas que você vê por que a gente não leu. Por que não leu Atos? Por que não leu Coríntios 1 e 2 ainda, né? E os outros livros sabe o Senhor o que iremos ler. Se assim for da vontade dele. Porque às vezes tudo isso daqui que é passado é mais que suficiente para vocês da vida. E o mais não é tanta necessidade. O mais é com vocês mesmo. Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Aqui de fato ele não está falando das pessoas ricas espiritualmente, ele está falando das pessoas ricas materiais com Satanás, né? Existe o rico espiritual com o Eterno e existe o rico espiritual de Satanás, né? A pessoa é rica em pecados. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. É isso que ele está falando, né? A pessoa que é rica espiritualmente em pecado, o pecado vai dar testemunho contra ela. E por fim, o pecado que ela entesourou para a vida futura é ele mesmo que vai vir torturar a pessoa. Caso você não saiba, existem demônios que eles são enviados na sua vida só para te matar. E quando você morre, o próprio demônio que te matou vem te torturar. Isso é conhecido como demônio morador, né? Tem o demônio morador e outros por aí. Mas o próprio demônio morador ele é enviado nessa terra para morar dentro de você, para se passar por você, para você ter uma vida miserável aí que você está tendo, para que no fim você morra e depois você caia no inferno e lá no inferno esse demônio ia te torturar. Ou seja, esse demônio sabe da sua vida, ele viveu você, ele era você, e agora ele está te torturando com aquilo que você dizia gostar, mas era o demônio dentro de você.
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuída, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui ele está falando dos discípulos. Os discípulos que veio e começou a trabalhar na terra, ó, que são vocês. E vocês próprios com Satanás diminuíram o trabalho dos discípulos. Quer dizer o quê? Os discípulos sofreram nessa terra para trazer a salvação para pessoas que estavam aí nem aí. E por fim, essas pessoas que deveriam ser gratas e deveriam fazer mais pelo que os discípulos fez por eles, simplesmente não faziam nada e ainda pegavam as escrituras e contorcia ela. Quer dizer o quê? Pegava as escrituras e ensinava errado ou aprendia errado de propósito. E basicamente o Eterno está vendo, e aquilo que os discípulos passaram, o sangue que eles derramaram, clamam por justiça, no caso obediência, e você, que deveria estar fazendo alguma coisa, não fez nada. Mas agora vai fazer, né? Graças ao Eterno. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vós deleitastes, e cevastes os vossos corações, como no dia de matança. Realmente, o pecado, ele vivia deliciosamente pela sua vida. O pecado falava o quê? Tô com uma vontade de comer isso. Aí a pessoa escrava fazia o quê? Ia trabalhar estilo condenado num trabalho vagabundo lá, depois voltava para casa quase morrendo e ia satisfazer a vontade do demônio. Então o demônio ele viveu deliciosamente na sua carne, ele se deleitou ali no máximo que era rotativo, né? Basicamente isso. Ele está falando que cevastes o vosso coração, quer dizer o quê? Satanás ia lá no seu entendimento e ficava semeando o que ele queria, até que no fim você morreu, como no dia de matança. Porque enquanto você estava cumprindo a vontade do demônio, ele estava te matando espiritualmente. Até que ocorria o caso de você morrer de fato e simplesmente estava lá o demônio dando risada demais porque você viveu toda a vida que ele queria nessa terra, se aproveitou demais de você e agora ele está te torturando lá embaixo e ainda está comendo sua carne lá embaixo. Por acaso vocês acham que não? Melhor vocês não ir lá para provar na pele. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu, e isso é verdade. O justo é a palavra não resistiu contra você, porque quando a palavra estava sendo semeada em você, você simplesmente deixava Satanás vir arrebatar tudo que foi semeado. Então, o justo não prevaleceu. Mas graças ao Eterno que esse não é mais o seu caso, que antes você vivia o quê? A falta de entendimento, vivia a ignorância, participava da vaidade, andava como os demônios queriam que você andasse. Mas depois do arrebatamento, você saiu do estado de morte para a luz. Significa o quê? Que agora seu entendimento está sendo iluminado para ver a verdade. E a vida que você vivia, que era a vida de Satanás, agora você não vive mais. E se você não vive mais, significa que a condenação já não existe mais para você. E se a condenação não existe mais, então significa que você não vai parar no lago de fogo, desde que você aceite o que é passado nesse canal e obedeça aquilo que é instruído nesse canal. São coisas simples de se entender, não é necessário ficar repetindo sempre as mesmas coisas, mas aqui você entende quase por parábolas, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Quando ele fala a vinda do Senhor, não está falando de ver Yahushua lá nas nuvens, não. Ele está falando quando o Senhor vem requerir aquela alma, né? No caso, a pessoa morre. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôndia. Quer dizer o quê? O Eterno ele vem, joga a água, joga a chuva, que no caso é a palavra, e ele espera com paciência que a pessoa venha dar frutos. Isso quer dizer o quê, né? Para quem ficou no arrebatamento. De que o Eterno já sabia que vocês iam ficar, ele tentou mudar o futuro de vocês e não conseguiu porque vocês não queriam, mas ele preparou vocês para dar esse fruto precioso que seria depois do arrebatamento. Então, como deu o arrebatamento e vocês ficaram, ele está esperando com paciência que vocês venham dar o fruto prometido que ele plantou dentro de vocês, tanto dentro desse canal, como com outras coisas que ele te fez entender. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, ou fortalecei o vosso entendimento, porque já a vinda do Senhor está próxima, de fato está próxima. Tiago falava isso mais para ele do que para os outros, porque Tiago, querendo ou não, já estava chegando a hora dele morrer. Então, o tempo do Senhor para Tiago já estava próximo. E para quem está com 90 anos, o tempo do Senhor já está próximo, com 50 também, com 20 nem tanto mais, se morrer amanhã está muito próximo. Se bem que ninguém sabe quanto tempo tem nessa terra. Então o dia do Senhor está próximo todos os dias. Significa que quando a pessoa morre é o dia do Senhor para ela, porque ou ela sobe para ser salvo ou ela desce para ser condenado. E acabou. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Ele está falando o quê? Não fique reclamando um do outro, simplesinho, né? Mamão com açúcar. Não reclama desse canal, porque é através desse canal que você vai ser salvo. E se você está reclamando do canal, que outro canal você vai assistir? Não é como se do nada tivesse um canal falando que vai aparecer o anti-messias aí, né? Trazendo o governo da besta. Ele já trouxe, a gente já estava vivendo ele.
Meus irmãos, tomar por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Por que ele está falando para tomar como exemplo os profetas? Se você for ver todos os profetas, a maioria deles, né? Todos eles foram torturados em nome da verdade. Jeremias, coitado, nem se fala, né? Ele vinha, trazia a mensagem e o próprio povo dele ia lá torturar ele. E Isaías, então, também, coitado, né? Ele foi cerrado ao meio. E Yahushua, então, nem se conta, né? E Yahushua veio trazer a verdade para o seu próprio povo e o seu próprio povo vinha torturar ele. Então é para vocês tomarem um exemplo do que os profetas tiveram que passar. E também, né, pode ver o exemplo de Noé, né? Tendo que pegar aquelas árvores pesadas e construir aquela barca lá totalmente quase sozinho, né? Tinha os irmãos dele lá, ou os irmãos não. Tinha os filhos dele lá, mas ele basicamente teve que passar 120 anos construindo tudo aquilo ali sozinho, quase, né? Claro que tinha ajuda do Senhor, mas querendo não era trabalho, né? Então imagina ter que levantar todo dia, trabalhar todo dia, correr contra o tempo, porque ele simplesmente não sabia quanto tempo tinha, então todo dia poderia começar uma chuva e ele sabia que poderia morrer. Então imagina a aflição que ele deve ter passado, né? Ele ia dormir com medo, pensando que no outro dia, quando acordasse, acordaria debaixo da água, né? Acordaria com a chuva pingando e a arca não estaria pronta. Então aí você tá vendo a aflição que Noé teve que passar. Cortar um monte de árvore lá, porque nessa época eu não sei nem se existia machadinha, né? Então nem sei como é que ele estava cortando, vai que era com pedra. Tava lá cortando, não existia serra elétrica, não existia nem outra forma de levar aquela madeira, a não ser se fosse arrastando, enrolando, pegando os braços de algum jeito aí. E depois tendo que trabalhar aquela madeira para construir uma arca. Então imagina o trabalho, a sofrência que ele deve ter passado para salvar a família dele e ainda assim ele dava tempo para falar com aquelas pessoas para que elas tomassem vergonha na cara e viessem obedecer o Senhor da Glória. E agora chega vocês, né? A diferença é que vocês não vão passar 120 anos, né? Mas o trabalho de vocês é muito mais tranquilo, porque o fato de vocês só aceitar já se torna um fardo mais leve. Por mais que tenha cheiro, né, pressão, vários outros tipos de coisas, Satanás batendo ali na porta tentando entrar na casa, por mais que vocês aceitem o fato de dar vida, já se torna um cargo mais leve. Porque se vocês aceitam, significa que é possível, né, vocês cooperarem com tudo, e por fim a salvação. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. De fato, para quem lembra a história de Ló, né? Você viu Satanás trazendo fogo do além ali, né? Você vê como o demônio ele tem poder para trazer fogo. Você viu ele trazendo exércitos para destruir sei lá o que. Viu ele tacando fogo lá na família dele. E depois o próprio demônio trouxe o que? Úlceras para Ló. E por fim, o próprio Satanás usou os amigos dele para tentar condenar Ló também. Então você tá vendo aí, né? Qual foi a paciência de Ló, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo ele passou nessa aflição, vai que foi anos. E por fim, quando ele passou por toda essa tentação, o Eterno restituiu ele 2 vezes mais daquilo que ele tinha, muito mais com a salvação do que bens materiais. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então você vê aqui que ele usa até um exemplo do que Yahushua disse, né? Para que a vossa palavra não passe de sim, sim e não, não, para que não caia em condenação, né? Porque o que passa disso vem de procedência maligna. Então o que ele está falando, né? Ele usou os profetas como exemplo, está usando Jó e ainda está usando a parte de falar sim ou não. Eu não ficar falando eu acho, eu tenho dúvida, eu isso, eu aquilo. Mas eu ia falar sim quando é para falar sim e ia falar não quando é para falar não. Que no caso é o quê? Ficou no arrebatamento, não tem como você falar não pro canal, é sim com certeza. E não tem como você falar não pra tortura, é sim com certeza, porque ou você é torturado em nome da verdade ou você é torturado pelos demônios e cai no lago de fogo. 1000 vezes ser torturado pela verdade. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. De fato é, né? Se você tá aí no arrebatamento aflito, vá orar. E se tá contente agora que tem o entendimento do canal, vá cantar louvores, que o cantar louvores é você confessar as palavras. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da congregação e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aqui realmente o povo da congregação de fato é quem está nesse canal, né? Você estava doente, né? Querendo ou não, os demônios estavam em você. E adivinha quem foi chamado? As pessoas desse canal aqui para orar sobre você, impor o óleo santo, né? Que óleo é entendimento, para que você se sare. E a oração da fé, ou seja, a oração do entendimento, salvará o doente, salvará o que está com demônio. E o Senhor o levantará. Tá vendo? O Senhor vai te levantar. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quer dizer o quê? Através desse canal, os irmãos estão orando sobre você, no caso falando a palavra, para que você entenda. E se você cometeu pecados, que foi o teu caso, ser-lhe-ão perdoados através do canal, porque você vai ter o entendimento e vai parar de cometer pecado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros,
para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer o quê? Confessar os seus erros um perante os outros. É você confessar que está errado. Errou com o irmão ali. Ah, irmão, me perdoa por ter feito isso, eu estava errado mesmo. E depois é isso, né? E ele fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse canal todo foi formado por pessoas justas, então significa que o que tem nesse canal pode muito em seus efeitos sobre a sua vida. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Quer dizer o quê? Elias também passava pelas mesmas tentações que os homens passavam. Tinha desejos, vontades, sentimentos e Satanás ia falar na cabeça dele. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Quer dizer o quê? Quando Elias, sendo um homem justo, fez um pedido ao Eterno, o Eterno atendeu à justiça de Elias. E quer dizer o quê? Por esse canal ser baseado em pessoas justas, no caso o Eterno preparou essas pessoas, não que elas foram justas sozinhas, aquilo que eles oraram para aquelas pessoas que vão ficar no arrebatamento, o Eterno está vindo atender. E assim como o Eterno rogou para que esse canal fosse criado, aqui está ele rogando por aquelas pessoas que ficaram no arrebatamento. Porque, em outra palavra, que salvação haveria se não fosse através desse canal? Não tem mais nenhum que possa passar esse conteúdo. É claro que pode existir Satanás aí pegando os vídeos desse canal e tentando converter com a glória de outra pessoa. Mas o que é da verdade vai vir para a verdade, o que é da mentira vai ir para a mentira. Então vai ter uma separação de novo. Quem é da verdade vai ouvir a verdade, e quem é do mundo vai ouvir o mundo. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então quer dizer o quê? Elias orou, o céu se abriu, veio chuva e depois as plantas deram seu fruto. E quer dizer o que espiritualmente? Elias orou, através da obra que ele teve lá no Monte Carmelo, derrotando os 430, né? Ou 400 e alguma coisa, dos profetas de Baal, simplesmente a obra de Elias provou que ele estava certo, de que só o Senhor é o Eterno. Só tinha um, não tinha Baal ali. Então o que acontece? Através da obra de Elias, ele produziu fé nas outras pessoas que estavam assistindo aquela batalha que estava tendo pela salvação da humanidade, podemos dizer assim, de fé e entendimento. Então, através do entendimento que Elias passou a eles, eles começaram a produzir obras, obras luminosas, frutos. A chuva é a palavra, então aquilo que Elias falou também salvou aquelas pessoas que estavam seguindo Baal. Simples, né, gente? Não há dificuldade nenhuma nisso, não é segredo. Isso daqui deveria ser um conhecimento público geral que todo mundo deveria ter. Mas porque ninguém tem, a resposta a gente já sabe. Mas aqui essa resposta não funciona mais porque eu tenho fé no Senhor que vocês vão ler, sim, a palavra. Traduzindo, eu tenho entendimento que o Eterno vai dar para vocês que vocês vão ler as Escrituras. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quer dizer o quê? Se por acaso esse canal conseguir te converter do erro, cobriu uma multidão de pecados e te arrebatou do fogo. Muito simples entender isso. Então, irmão, esperamos vocês lá no céu. Não esqueçam de dar a vida de vocês. Não esqueçam também de orar, né, a respeito do óculos, que é uma coisa muito séria. Porque o fato de vocês entenderem que vocês não vão passar dor, então já não é mais preocupante. Mas a ideia de vocês participarem de um jogo que vocês não têm conhecimento e vocês não se prepararem é crítico. Por que é crítico? Porque na hora que vocês estão menos observando, o demônio pode te passar a perna. E simplesmente na hora que você tá para cair, o demônio corta a tua cabeça e você morre. Aí você cai direto no lago de fogo. Então é uma coisa crítica. Observe muito. Uma dica importantíssima. Você tava numa condição e acordou em outra. Tá se beliscando e não tá sentindo nada? Se belisca de verdade. Se beliscar não tá sendo eficiente, tenta morder sua própria língua, morde seu próprio braço com força. Eu só não diria pra você bater o seu braço com tudo assim na parede, porque se você não estiver dentro do jogo, você vai quebrar teu braço. Aí vai que você causa uma fratura, né, e começa a cair sangramento, né? Causar sangramento, né? Então aquilo que você puder causar como dano mais leve, não a ponto de você se matar, e você tá vendo que não tá causando dor nenhuma, então saiba que já tá dentro do jogo. E o fato é, o Eterno ele vai dar assim para vocês a memória, a lembrança de que vocês já estão dentro dos jogos. Vai o que? Refrescar a memória, vai trazer tudo de volta aquilo que vocês já aprenderam no canal. E o que precisa ser feito agora? Bom, existem vários jeitos que você pode fazer. Se você acordou no quarto, você pode se esconder no armário e ficar lá dentro confessando as palavras. Se por acaso o armário pegar fogo, então significa que o seu jogo começa ali, então você não pode sair dali. Mas agora se for um jogo de mundo aberto, então não significa aonde você vai estar. Então você pode muito bem se levantar e se esconder em algum canto e ficar lá dentro. Ou você pode simplesmente ficar onde está e começar a orar, simplesmente isso. Uma coisa que seria muito bom vocês fazer também como acréscimo nas orações, né, na confessar a palavra, é que quando vocês estiverem dentro do jogo, vocês não vão ouvir nada
que os demônios têm a falar em nome de Yahushua HaMashiach e vocês não vão ver nada em nome de Yahushua HaMashiach. Então, basicamente, vocês entrarão dentro do jogo como se fossem cegos. Simples, né? Se você não está ouvindo, Satanás não consegue te provocar com palavras. E se você está vendo, independente do que Satanás está trazendo, você não vai ver. E de quebra você pode também, né? Basicamente é só isso, eu não tenho mais nada a acrescentar. Então é isso, né? Acordou numa cama, dá pra se mexer, dá pra esconder no armário? Beleza, entra, fica lá dentro, começa a falar as palavras pra si próprio e já era. O armário pega fogo, não dá pra esconder no armário? Não dá pra esconder no banheiro? Então fica na cama onde você acordou, porque o seu jogo é dentro da cama, basicamente isso. Tá na cama ali, tá vendo que tá vendo pessoas falar com você, tá vendo espírito falar com você, tá vendo não sei quem falar com você, tem gente passando a mão em você, fica parado lá, o demônio não vai poder fazer nada além disso, ele quer que você interaja no jogo, nem que ele jogue alguma coisa em você. Por acaso você estava na cama e depois o demônio viu que você percebeu e te colocou em um outro estado pior. Mesmo jeito. Só que agora você tá vendo que é um jogo, né? Não adianta você se levantar agora e se esconder, né? Vamos supor que ele te colocou dentro de um jogo de terror. E dentro desse jogo de terror passa dentro do Backrooms. E dentro do Backrooms tem o Siren Head lá do nada. E nessa sala existe como se fosse armários escolares onde se pode se esconder. A questão é, você sabe que tá dentro do jogo, aí você vai se levantar para esconder no armário? Não precisa, né? Se o demônio te tirou da cama é porque ele sabe que você já percebeu o jogo. Aí você abre os olhos para espiar em que mundo você tá, aí se levanta para esconder no armário, aí você já tá participando do jogo também. Então esse é o fato. Não sejam doidos, não sejam facilmente enganados. Já entendeu? Tá pulando de paraquedas? Jogo. Tá dentro de uma ilha? Jogo. Acordou dentro de um vulcão? Jogo. Acordou no inferno? Jogo. Acordou no mundo do Mine? Jogo. Literalmente, né? Acordou no espaço? Jogo. Viu que tem alguma coisa de defeito dentro desse mundo? Jogo. O Eterno te fez ver alguma coisa como defeito? Jogo. Tudo você tá vendo que é jogo. E o que você precisa fazer? Se jogar no chão e simplesmente começar a confessar as palavras a ponto que tome seu entendimento por completo. A ponto de que Satanás pode trazer o que for e você não vai sentir nada. E acabou.